Olá, eu sou o professor Antero Sá, autor do curso de Língua Portuguesa para Concursos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Antes de iniciar esta aula, peço que se inscreva no meu canal YouTube, clique no sino para que assim possa ficar informado, possa ficar informada das novas postagens de videoaulas. Indique meu canal para seus amigos e suas amigas. Assim você estará colaborando para que meu canal continue existindo e assim eu continue postando aulas para colaborar com você que estuda para concursos públicos. Muito obrigado e vamos dar início a esta aula do nosso canal. Questão da Fundação Carlos Chagas, FCC. Vamos. Primeiro passo, comando de questão. O elemento sublinhado pode ser corretamente substituído. O elemento sublinhado pode ser corretamente substituído pelo que se encontra entre parênteses em. Você observa, o comando da questão não sinaliza qual é o assunto, mas você olha para as alternativas, observa cada elemento sublinhado e olha entre parênteses e observa os elementos que estão entre parênteses, substituindo cada elemento sublinhado, como diz o comando de questão. E então, você conclui a regência. Por que, professor Antero Sá, posso concluir que o assunto da questão é regência? Porque observe que o acento grave está sendo usado em cada A que está entre parênteses. Acento grave, o sinal indicativo de crase. Ora, para usar este sinal, somente se ocorrer crase. E crase diz respeito também à regência, seja verbal ou seja nominal. Então você deduz, é regência. Para isso, vamos analisar, para observar, para que esse acento grave aqui esteja correto, é necessária a fusão, contração, união entre dois As. Dentre esses As, pode ser a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a. Vamos ver então, vamos lá analisar. Já sabemos o assunto. Letra A. Contrapondo-se àqueles que valorizam. Aqui levou acento grave, porque normal. Agora, aqui vai levar, a banca não quer saber se está correto no elemento sublinhado. A banca quer saber se está correto aqui entre parênteses, como ela disse no comando de questão. Dica para você resolver uma questão igual a essa. Dica. A quem? Esse A aceita plural aqui? Podemos falar as quem não aceita plural. Dica. O A antes deste pronome relativo, veja que aqui envolveu pronome relativo, aqui também. O A antes desse pronome relativo não aceita plural. Se não aceita plural, é apenas preposição. É apenas preposição. Então, se é apenas preposição, não leva acento grave e, portanto, a alternativa A está eliminada. Corte, corte, corte. Você entendeu? O A antes do pronome relativo quem não aceita plural. Isso prova que é apenas preposição que está antes do pronome relativo quem. Fechou? B de bola. Cuja descoberta lhe proporciona. O elemento sublinhado é cuja, mas a banca quer saber se está correto
a substituição por este elemento. Bem, aqui aceita, plural, pode ser a qual, as quais, seguindo a técnica que eu dei a você. Aí, neste caso, você vai observar, já que aceita plural, posso falar a qual, as quais, a você, então, irá procurar o termo regente, para saber se o termo regente exige a preposição a, ou se o termo regente não exige a preposição a, certo? Vamos lá então ler. Cuja descoberta lhe proporciona. O fragmento está falando para nós que a descoberta proporciona, certo? E proporciona algo, sim ou não? Proporciona o quê? Proporciona o quê? Proporciona algo. Pergunto a você, apareceu preposição na pergunta? Não. Já disse a você que quando a pergunta após o verbo que você fizer for a pergunta o quê ou a pergunta quem, não há preposição nessas perguntas. E então eu pergunto a você, existe a na pergunta para se fundir com esse a? Não existe. Portanto, não leva acento grave. Corte, corte, corte. Professor Derussá, mas nós não poderíamos fazer a pergunta que proporciona algo a alguém? Sim. Proporciona a quem? Poderia fazer uma outra pergunta aqui. A quem? E aqui nesta apareceu a preposição a. Mas a resposta para esta pergunta com preposição é o pronome lhe. Ou seja, a descoberta proporciona algo a alguém. E esse alguém é o pronome lhe. Você sabe que o pronome lhe não responde a essa pergunta. O pronome lhe não pode funcionar como objeto direto, segundo a norma padrão culta da língua. Pode funcionar como objeto indireto e outras funções, mas não como objeto direto. Esta pergunta, o que ou quem, chama objeto direto, certo? E a pergunta com preposição, aqui apareceu a preposição a, chama objeto indireto. E o que vai funcionar como objeto indireto é o lhe. Ficou claro? Ficou, professor Derussá, mas se na minha prova eu ficasse em dúvida, caso isso aconteça, você não fique seguro da análise, você continua analisando, certo? Vamos continuar. C de casa. Conduzia a proliferação. Aí trocou, a banca substituiu esse elemento por esse. Veja, há uma difusão. Pergunto a você, este a que está antes desse uma, aceita plural? Podemos falar conduziu as umas difusão? Não, não podemos. Então prova que este a é apenas preposição. E sobre preposição pura. Não se usa acento grave. Portanto, corte, corte, corte. Certo? Passemos para D de dado. Fazendo uma referência velada a pressupostos fundamentais. Substituiu isso aqui pelo que está entre parênteses. Ou seja, ficaria assim, fazendo uma referência velada a ideias. A ideias. Esse a está concordando com a palavra seguinte, com a palavra ideias, está concordando, ou seja, a palavra feminina, ideias, está no plural. Está ou não está? Está. E o a está no plural? Não. Quando o a não está concordando com a palavra feminina,
Então, não podemos usar acento grave, portanto, corte, corte, corte. Certo? Você entendeu? Passemos para a alternativa E. Relativo ao papel. Substituiu, aqui a banca mandou substituir esse elemento pelo que está entre parênteses. Então, ficaria assim. Relativo à função da ciência. Relativo à função. Podemos fazer pergunta aqui. Relativo a quê? Sim ou não? Relativo a quê? Veja que relativo não é verbo. Relativo é nome. Relativo a quê? Resposta: à função. Pergunto a você, o termo regente, que é o termo para o qual fazemos a pergunta, exigiu a preposição a? Sim. Agora estamos analisando o substituído, é óbvio. A resposta que será agora isso aqui, porque vai substituir isso, certo? A resposta é palavra feminina? Sim. Está antecedida pelo a? Sim. Antecedida, precedida, determinada. O a está combinando, concordando com a palavra feminina? Sim. A palavra feminina está no singular e o a está no singular, como se fosse a função, a ciência, a residência, a caminhada. Ora, então vamos lá. O termo regente é o termo para o qual fazemos a pergunta. O termo regente exigiu a preposição a? Sim. O termo regido. O termo regido é palavra feminina? Sim. Está antecedida por artigo definido feminino a? Sim. Então, a preposição da pergunta desce para a resposta, se funde com o a, se contrai, se une e ocorre crase. E então utilizaremos o acento indicativo de crase para sinalizar. Então, assinale, tenha fé e preencha, porque esta é a resposta. Veja essa questão da FCC, envolvendo regência com pronome relativo aqui e aqui, e envolvendo a crase, porque crase tem relação com regência. Ficou claro? Então aqui, de fato, está errado. A pergunta é exatamente esta: proporcionar algo, o algo será isso aqui, e alguém, o alguém que vai receber é esse lhe, ou seja, a descoberta proporciona algo e proporciona a alguém, e aqui está o lhe representando o alguém. Você concorda comigo? Ficou claro? Eu espero que sim. Tudo certinho? Compreendeu a técnica de resolução de regência? Eu espero que sim. Fique com Deus. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino e de indicar para seus amigos e para suas amigas. Também não se esqueça de que no meu site você encontra link de conjugação verbal, você encontra link de dicionário de sinônimo, de antônimo, de significação das palavras e muitas provas de concursos públicos. Explore meu site e no meu site você compra meus cursos completos para concursos públicos e por um valor bem acessível. E até a nossa próxima aula aqui no nosso canal YouTube.